O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O anjo do Senhor anunciou a Maria: E ela concebeu do Espírito Santo. eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo divino se fez carne. E habitou em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, por favor, meus irmãos. É uma grande alegria podermos estar juntos neste tempo tão glorioso, tão santo que é o tempo do Natal, o tempo do nascimento de Jesus. E é o tempo que nós somos chamados a um novo nascimento, que nós todos somos admitidos à família de Deus. Deus veio a este mundo, a luz veio a este mundo para que o mundo não andasse mais nas trevas, mas para que o mundo fosse iluminado por aquele que é a verdadeira luz, não pelas obras de Satanás. E veja, o diabo também se chama Lúcifer, ele também quer ser a luz que se fez.
mas nenhuma luz pode ser maior do que aquele que é o portador da luz. Nós por vezes podemos nos enganar, podemos achar que é a nossa luz que está brilhando, mas quanto mais nós nos aproximamos da luz do sol, por exemplo, mais irá aparecer aquilo que nós somos. Se nós colocamos um objeto perto do sol, então nós vamos ver que ali as suas cores vão ser ressaltadas. O que faz a luz? A luz reflete todas as cores, reflete tudo que há dentro daquele objeto. Quanto mais cores aquele objeto tem, mais ele refletirá a luz. Mas Deus é todo luz. Ele não tem somente algumas ou muitas cores, como nós temos. E nós, para sabermos quem nós somos, precisamos nos aproximar de Deus. Mas antes que nós pudéssemos ir até Ele, foi Ele quem veio até nós. Foi a própria luz quem veio nos iluminar. Deus mesmo veio se fazer presente na nossa vida. Quando a gente dá um presente para alguém, o que a gente quer fazer com isso? A gente quer se fazer presente na vida daquela pessoa. A gente quer a nossa presença junto dele. E quem ganhou o presente no Natal, quem foi? Fomos nós. Cada um de nós já ganhou um presente. Nós não precisamos esperar chocolate ou panetone ou presentes das pessoas. Isso tudo, claro, é significativo, e nós, os cristãos, nós fazemos isso desde milênios. Nós sempre demos presentes uns para os outros, mas o maior presente nós já recebemos, que ninguém pode nos dar um presente igual a este. É o presente da nossa salvação. A luz veio ao mundo, diz São João no seu prólogo, no capítulo 1 do Evangelho de São João. É um novo Gênesis, é a nova criação. São João faz de novo no princípio, né? Então, ele começa o seu Evangelho dizendo: no princípio o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo, a luz, veio a este mundo. A luz veio ao mundo, mas o mundo não quis saber da luz. João anunciou a luz, João Batista, e ninguém quis aceitar a luz. Crucificaram a luz, crucificaram o presente, rejeitaram o presente. Que falta de educação, né? Rejeitaram o presente. Se faz a boa educação quando a gente recebe um presente, a gente abre na frente da pessoa que nos deu, a gente abre o presente, e a gente, mesmo que não gostou muito, a gente fala: nossa, que lindo. A gente fala por educação, pelo menos por educação, né? Então, porque o outro se deu ao trabalho de nos dar o presente, então por gratidão a gente deve fazer isso. E Deus nos dá o maior presente que alguém poderia dar, que é o seu próprio Filho, Jesus. Ele nos dá Jesus para que Jesus nos dê a salvação. E Ele não dá somente ao povo escolhido. Deus escolheu um povo. O Antigo Testamento todo é Deus formando um povo. E um povo rabugento, chato, murmurador. Um povo que rejeita a Deus toda hora, trai Deus, vai atrás de outros deuses, se torna pagão, é expulso da sua terra, volta para a terra, continua adorando outros deuses. Até mesmo o grande rei Salomão, o grande sábio, no fim da sua vida, correu a tentação de adorar outros deuses, adorar deuses pagãos, por causa da sua mulher. Foi atrás da mulher e se perdeu. Cuidado para não ser iludido com não somente as mulheres, mas com as coisas que o mundo quer nos oferecer.
E Deus veio dar este presente também, meus irmãos, aos pagãos. Vejam, nosso Senhor Jesus Cristo, quando pregava, Ele ia atrás daqueles que estavam longe, como Ele fez com a samaritana. A samaritana era uma judia que havia se bandeado para o lado dos pagãos, dos samaritanos. E como Jesus também curou a filha daquela mulher cananeia, aquela dos cachorrinhos, que aceitava comer as migalhas, mas Deus não vai dar migalhas para nós, Ele quer nos dar tudo, e Ele não quer que nós fiquemos atrás das migalhas também. E assim entenderam estes grandes santos, Melquior, Belchior, Baltazar, Melquior e Gaspar, os três santos reis magos ou sábios. São chamados magos, mas na verdade são astrônomos, são sábios, são homens que eram nobres, eram reis no Oriente, em outras nações. São pessoas verdadeiras que existiram. As suas relíquias estão na Alemanha, na Catedral de Colônia. E nós sabemos que são três porque a Igreja Católica nos diz, porque a tradição da nossa igreja guardou até as relíquias, os corpos destes homens estão lá. E eles trouxeram presentes ao rei. Eles não sabiam que era Deus, eles não sabiam quem era, mas mesmo assim eles se prostraram diante dele, porque Deus os inspirou assim. Então eles seguiram para conhecer o rei. E quando chegaram, levados pela estrela, a estrela do Oriente, aquela estrela vai indicar o lugar exato onde está o menino. A estrela os guia e vai até ali o presépio, aquele lugar simples onde Jesus nasceu e onde ele ficou um tempo ali com Nossa Senhora, com São José. Quando eles chegam, então os santos reis, eles vão, que eram pagãos, eles chegaram, viram a mãe com o menino. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Vejam, é tradição na dinastia de Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, de que a rainha, ela era sempre a mãe do rei. Também a mulher do rei era chamada rainha. Quando o rei Davi estava no trono, a sua esposa Bersabeia, ela não tinha muita vez. Se a gente for ler lá o livro dos reis, vocês vão ver que a Bersabeia, ela não apitava muito nas coisas do rei. Depois, quando o rei Davi morre, assume o trono o seu filho, o rei Salomão. E então vocês vão ver que o papel da Bersabeia, a rainha Bersabeia, muda totalmente, porque agora ela não era mais a mulher do rei, ela era a mãe do rei. Então a Bersabeia, ela tem honras de rainha, que até o próprio rei Salomão se prostra diante dela. Até o rei se prostra diante da rainha, dizendo que ele se submete a ela, porque é sua mãe, obviamente. Mas isso mostra também como a rainha mãe era aquela que comandava o reino. Então é óbvio que quando o anjo aparece a Nossa Senhora, e ele vai dizer para ela que o filho que vai nascer dela será o rei para todo sempre, que ele será rei para sempre e o seu reino nunca terá fim, então ela sabe que ela será a rainha, mãe, e que ela terá um papel de comando também no reino deste filho. Então ela diz: aqui está a rainha, então
pode deixar que eu vou mandar. Não. O que Nossa Senhora diz é uma rainha plenamente humilde. Ela reina pela sua humildade. Então ela vai dizer: eis aqui a escrava do Senhor. Eu sou rainha, mas me submeto ao grande rei, ao grande Deus. Nossa Senhora é a primeira que nos ensina a adorar Jesus. Como é que os magos, os reis sábios pagãos, souberam que eles deviam adorar aquele menino? Porque eles chegaram lá e encontraram o menino. Vou ler aqui o versículo 11 do capítulo 2 de São Mateus. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e eles foram atrás do rei. Lembra que o rei Herodes ficou até perturbado porque achou que iam pegar o trono dele, né? O trono desse mundo, bobão. Pensou que Jesus ia reinar só ali onde eles moravam. Jamais. Jesus é o rei do universo. Então, encontrando o menino rei, viram também a rainha, sua mãe, com Maria, sua mãe. E o que eles fizeram? Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Como é que eles souberam que deviam adorá-lo? Porque ele era Deus, além de ser rei, porque a rainha os mostrou que assim deveriam fazer. Não é à toa que nos presépios, na maioria dos presépios, agora estão fazendo a Maria sentada, a Maria dormindo, a Maria deitada, né? Não combina nada com Nossa Senhora, essas figuras aí. Mas a maioria dos presépios é como este: traz Nossa Senhora de joelhos. E eu penso que foi assim que eles a encontraram. E certamente ela o pegou nos braços, porque Nossa Senhora foi também o primeiro ostensório. Nossa Senhora sempre mostra o presente que nós recebemos de Deus, o presente que veio através dela, do ventre dela. Ela dá a nós. E tomando o menino nos braços, eles não adoraram o ostensório, como nós não adoramos o ostensório quando fazemos a adoração do Santíssimo Sacramento. Nós adoramos a Sagrada Eucaristia, nós adoramos Jesus. Nunca nós vamos adorar Nossa Senhora, porque ela é a primeira que se põe de joelhos, ela é a primeira a adorá-la. Assim até os pagãos perceberam. E olha, meus irmãos, só para encerrar, Jesus veio para todos e Ele acolhe a si os pastores, que são pessoas simples. Ele acolhe ali os anjos do céu que vieram adorá-lo. Então todas as criaturas, as mais simples, as criaturas mais elevadas, os anjos vão adorá-lo. E Ele atrai a si os reis da terra, aqueles que comandam, que têm as coisas deste mundo, e atrai a si aqueles que são de outros povos e aqueles que não adoram o Deus verdadeiro. Jesus atrai os pagãos. E o que nós vemos hoje? O que acontece hoje? Nós vemos aqueles que foram conquistados por Cristo, aqueles que foram salvos pelo sangue do Santíssimo Cordeiro, eles começam a adorar outros deuses. Eles começam a colocar outras coisas como prioridades acima de nosso Senhor e Salvador Jesus. A igreja está cheia de costumes pagãos. Vejam como está o matrimônio hoje entre os cristãos e entre os católicos. Vejam que desprezo fazem do sacerdócio, que desprezo fazem da própria Eucaristia, que desprezo fazem da vida moral, não é? Dos costumes, dos mandamentos. Vejam pela sua própria vida, pela nossa própria vida, pelos nossos costumes, o que é prioridade nas nossas vidas. Será que é a missa dominical a nossa prioridade?
Será que a salvação da nossa alma, quando cometemos pecados, nós vamos e já confessamos rapidamente para não perder a salvação? Será que quando nós ficamos doentes, a primeira prioridade nossa é nos curar para este mundo, para nós não morrermos? Ou será que é pensar na salvação eterna? Veja, os costumes pagãos entraram. Então, nós estamos fazendo o caminho contrário dos santos reis. Os santos reis saíram do paganismo e vieram adorar o menino. E o que aconteceu quando eles retornaram para a sua terra? Eles não ficaram ali em Judá, mas eles foram para a sua terra espalhar a boa notícia do Evangelho. E quando eles retornaram, eles voltaram pela mesma estrada? Não, o Evangelho nos diz: retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Outro. Os católicos precisam seguir outro caminho. Nós não podemos mais seguir o caminho dos pagãos. Nós estamos nos paganizando e nós não podemos seguir este caminho dos pagãos. Precisamos seguir o único caminho, que é Cristo. Então foi este caminho que os santos reis seguiram. Eles acharam que estavam dando presentes para o menino, para o rei, incenso, ouro, mirra, mas quando chegaram lá tiveram uma grande surpresa. Eles receberam o grande presente, o presente da salvação. Nós somos como estes pagãos santos reis magos. Nós também podemos ser santos se nós deixarmos aos pés de Jesus toda a realeza deste mundo, tudo que é precioso neste mundo, nos desapegarmos e podemos pegar tudo aquilo que é bom para o Senhor, porque Ele veio nos trazer o maior dos presentes e só este é necessário para nós. Com nossa Mãe Santíssima, adoremos o Santo Menino e peçamos que ela nos dê a graça da nossa conversão, de sairmos por outro caminho. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.